Comunicação, funilaria e pintura. Essa é a chave para não ter incomodação com seu cliente. Bom, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Para você que está chegando agora, meu nome é Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre o dia a dia no pós-venda de concessionárias. Tudo sobre peças, serviços e acessórios. Se você gostar do conteúdo, considere aí se inscrever e compartilhar esse material com todos os seus colegas. Lembrando sempre que nós temos as empresas apoiadoras aqui desse espaço e o link para acessar o site de cada um dos nossos apoiadores sempre fica disponível ali nas descrições de cada episódio, seja nos nossos artigos, nos podcasts ou nos nossos vídeos. Muito obrigado aí para a Alta Remate, Grupo RGP, a SWK e a OC Soluções. Bom, comunicação e funilaria e pintura tem tudo a ver. Nos meus anos de trabalho em concessionária, a parte de funilaria e pintura sempre é algo bem complexo. Primeiro, porque lida com um, um momento inesperado para 99,99% das pessoas. Claro que aquele maluco que anda de maneira totalmente errada no trânsito, ele sabe que uma hora vai acabar tendo um problema e vai acabar batendo o veículo. Mas a maioria das pessoas não espera isso, tem seus seguros lá, mas não espera que isso aconteça. E aí, quando o veículo vem até o nosso concessionário, a gente se depara com essa condição, a condição de que está lidando com alguém que está passando por no mínimo um trauma, o trauma de ter sofrido um acidente de veículo. E aí é fundamental, né, claro, no primeiro momento, a gente ser muito mais um suporte e apoio naquela primeira fase, logo após o acidente e a chegada do veículo até o nosso concessionário. Essa é uma primeira fase, nós já falamos disso em é, vários momentos aqui no passado, mas também a partir do momento em que nós vamos dar início ao trabalho no veículo do cliente, a gente precisa ter muito forte a comunicação. Por que eu digo isso? Sempre, sempre, sempre no passado, nas minhas experiências, como o consultor que trabalhou um tempo com funilaria, mas também como gerente de pós-venda, em que várias vezes acabei tendo que intermediar ali a, uma relação um pouco conturbada entre o cliente e o concessionário, a comunicação ele era o fator que provocava insatisfação nos clientes. Olhando para o passado, eu consigo ver claramente que não eram os processos, porque cada seguradora, cada concessionária tem sim seus processos muito bem desenhados. E sim, aleatoriamente, em alguns momentos, o profissional que trabalha ali no atendimento ao cliente desconhece dos processos. Isso acontece, às vezes o profissional é novo, às vezes a empresa ainda, mesmo ele já tendo um certo tempo, ele não atendeu todas as seguradoras ainda, às vezes a concessionária falha no treinamento. Existe sim esse momento, mas normalmente o problema não é o procedimento. Chega num concessionário e quantas vezes a gente vai, ou já fui, né, em, em audiências e aí percebe que o cliente está reclamando da insatisfação dele, dos problemas que ele tem, e do outro lado a concessionária está lá apresentando tudo e mostrando que não era culpa dela, que olha, não, a gente só fez, a seguradora não autorizou, a seguradora solicitou que desmontasse mais alguma coisa, a seguradora levou 10 dias para autorizar tal coisa. Não, a peça foi encomendada em tal data, mas leva 10 dias para chegar na concessionária. A peça XYZ, ela estava em BO na montadora. A montadora só liberou a peça vinda em tal data. A peça chegou com algum tipo de problema e precisou ser reencomendada. E ela ia lá e provava por A mais B que, a princípio, olhando para toda aquela documentação que é apresentada, puxa, realmente a
concessionária fez tudo certo, está tudo dentro do padrão, mas ainda assim o cliente está extremamente insatisfeito e acaba ganhando muitas vezes uma causa na justiça e se não ganha, sai, continua insatisfeito, falando mal da montadora, falando mal da concessionária, mal do departamento e de você que trabalha nessa área. E quando a gente vai olhar com carinho, a gente percebe que faltou sim comunicação. Faltou comunicação e esse é um ponto que eu quero pegar hoje nesse vídeo rapidinho aqui, nesse bate-papo nosso, esse episódio também do nosso podcast, que é o seguinte: a partir do momento em que a gente inicia o processo de atendimento do cliente, na área de funilaria e pintura, principalmente se é um veículo que vai trabalhar com seguradora, eu costumo dizer que ali inicia-se um dossiê. A gente tem que ter o hábito de construir um dossiê. E como todo bom dossiê, tudo e qualquer coisa tem que estar documentada para que a gente evite ao máximo ter problemas lá na frente. E a comunicação, além de documentada, também ela tem que acontecer. Então, o cliente, a gente explicar para o cliente os processos, se comunicar com o cliente de maneira eficiente e eficaz sobre os processos é a primeira parte. E olha que isso 90% das vezes não é feito. O cliente fica sabendo, nós então tá, só entrou em contato com a seguradora, nós vamos fazer a nossa parte aqui, nós vamos entrando em contato com eles e a gente vai dar início ao trabalho no veículo. E isso não é uma comunicação, porque se a seguradora do cliente tem alguns protocolos a serem cumpridos, processos a serem passados, e você já atendeu várias vezes isso e sabe mais ou menos o tempo médio que eles levam para cada uma dessas etapas, é nossa obrigação comunicar isso ao nosso cliente. Dessa maneira, ele ficará ciente do que espera dali para frente. Então já começa com a comunicação bem feita. Depois, a partir do momento em que cada etapa do processo é cumprido, fazer um orçamento prévio, tirar as fotos, desmontar a XYZ, pedir uma autorização. Cada etapa dessa tem que ser informado, principalmente em reparos de média ou grande monta, em que o tempo em que o veículo fica no concessionário é muito grande, nós temos que ter o hábito de estar sempre informando o cliente. E quando algo não acontece diferente de alguma coisa que está dentro do processo dentro de uma semana, ali no final daquela semana nós temos que ter o hábito de entrar em contato com o cliente e dizer, olha, então, eu falei a última vez que conversei com o senhor, com a senhora, eu expliquei que nós estávamos na fase de desmontagem e alinhamento. Botamos lá na máquina de alinhamento para alinhar a carroceria e isso foi executado. Agora, a próxima semana, nós entramos na fase de A, B, C, D, E, F, G e deixar o cliente avisado sobre isso. E documentar. Documentar como? Lá na ordem de serviço, fazer as observações no sistema da concessionária. Então, sexta-feira, tal horário, entrei em contato com o cliente, informei A, B, C, D, E, F. Deixa registrado. Primeiro porque entrar em contato com o cliente é dizer para ele, olha, eu estou preocupado com o senhor, eu estou preocupado que o senhor fique sabendo o que está acontecendo e eu estou aqui falando o que nós fizemos. O veículo não é nosso, é do cliente, a gente tem que dar explicação do que está sendo feito. E se no meio desse tempo tem aquelas coisas do tipo, o historiador precisou, solicitou algo especial, assim que é solicitado, assim que é desaprovado ou aprovado algo, nós temos que logo depois disso já entrar em contato e falar para o cliente. Essa comunicação ela é tão importante porque ela vai deixando o nosso cliente ali a par de tudo que está acontecendo e mais, muitas e muitas vezes o concessionário não tem gestão sobre esses elementos. Por exemplo, a gente tem gestão de desmontar, diagnosticar, reparar, solicitar peças necessárias, instalá-las, pintar, polir,
montar, tudo isso é responsabilidade e nós temos gestão sobre isso. Nós conseguimos interferir sobre isso. Nós conseguimos aumentar a equipe, nós conseguimos colocar pessoal trabalhando mais horas ali. A gente pode mexer um pouco nisso, mas você não consegue mudar o tempo que a peça leva para sair do estoque da montadora e chegar até teu concessionário. Não, mas nós conseguimos pedir, mas esse tempo não conseguimos. Nós não fazemos gestão do estoque de peças que tem dentro da montadora, mas a nossa gestão, nós não conseguimos fazer com que a seguradora autorize mais rápido, autorize tudo, faça o que, sabe, é, é da seguradora, nós não temos gestão sobre isso. Mas no que nós temos gestão a gente faz e o que nós não temos gestão nós deixamos o cliente ciente. Por quê? Porque quando algo daquilo que nós não temos gestão é desaprovado pelo cliente, traz uma insatisfação para o cliente. Vou dar um exemplo. Olha, a peça tal, no nosso entendimento, precisa ser substituída. Para a seguradora, ela pode ser reparada. Nós não entramos em acordo nesse sentido e ela, por enquanto, não autorizou ainda a fazer a encomenda da peça. Quem está determinando isso é a seguradora. Nós vamos informar o cliente o porquê nós acreditamos que a peça tem que ser substituída, afinal somos nós, os profissionais mais capacitados para dizer isso. E aí, claro que vai trazer, pode, né, trazer uma insatisfação para o nosso cliente, mas ele tem que ter essa noção, nós informamos, e aí ele entrar em contato com a seguradora e botar pressão lá. Claro que aí ele está comprando uma briga com a seguradora dele, que também é um fornecedor de serviço da qual ele paga todo mês, ou pelo menos uma vez ao ano, para ter esse serviço. Do mesmo se fala lá sobre as quantidades de horas de trabalho, ou o valor da hora de trabalho, as peças, se é nova ou se é usada, se é fornecida ou não pela seguradora. Todos esses elementos, quando sai da nossa gestão, a gente avisa o cliente. Comunicação com e, pô, mas está tudo autorizado e a gente está só no trabalho de executar, né? A gente está executando agora lá, a gente está fazendo lá a substituição das peças, depois a gente vai fazer a preparação da carroceria, depois a gente vai fazer a pintura, aí a gente faz a montagem, aí a gente faz o acabamento, aí a gente faz o teste. Está nesse processo, e esse processo é um processo que ocupa dentro da nossa linha de produção lá 20 dias úteis, 4 semanas. Ótimo. Comunicação durante as 4 semanas. A cada semana, no término da semana, no dia que você determinar, mas aí naquele dia, 7 dias depois, entre em contato de novo com o cliente, você dá um feedback para o cliente. Olha, o status do que nós estamos fazendo é, eu disse para o senhor que chegaríamos, nós estaríamos na parte de preparação da carroceria. E isso foi executado. Agora nós vamos fazer a pintura e polimento do veículo. Então, falamos, fizemos aquilo que prometemos, no passado, no último contrato, a gente disse que faria tal coisa, fizemos tal coisa. E agora, a próxima semana, faremos XYZ. Quando chega lá, uma semana depois, olha, aquele XYZ foi executado e agora nós estamos em tal tarefa. Se nós adiantarmos alguma coisa, nós vamos informar o cliente. E se no meio desse tempo aconteceu de atrasar um pouco, também seremos capazes de informar o cliente ali. Toda semana, pelo menos um contato. Depois, lá na frente, mesmo que esse cliente entre na justiça, até para que você possa mostrar que essa comunicação foi feita, você fica melhor em relação a uma ação lá na frente por parte do cliente e até para convencer o cliente disso, olha, pensa, né, o cara já ficou 90 dias às vezes sem veículo e ele está muito chateado. Você conseguir mostrar para eles que entender, se colocar, ter a empatia de se colocar no lugar do cliente, dizer, olha, eu entendo a sua insatisfação, o tamanho tempo que o senhor ficou sem veículo, mas veja, tudo que nós fizemos, cada etapa, cada processo, eu sempre lhe informei, sempre lhe deixei a par aqui. Claro que o tempo foi longo, mas o senhor ficou ciente sempre do que estava acontecendo. Até para que o cliente possa ter em algum momento ali que aquela adrenalina baixa, um pouco a insatisfação dele, ele possa separar. Poxa, tem coisas aqui que esses caras estavam fazendo o que era
realmente esperado deles. As chances do cliente é, endereçar a frustração dele a você, o profissional, e te prejudicar, ou talvez a tua concessionária, a tua área de trabalho, fica menor. Sempre que a gente puder reduzir isso ao máximo, é bem-vindo. A gente vai sempre reter mais clientes, e é o que a gente quer. A funilaria e pintura é muito importante manter nosso cliente sempre informado. Espero que você tenha aí conseguido alguns insights que coloque em prática essa capacidade de se comunicar com o cliente constantemente e que possa aí colher bons frutos dessa estratégia. Sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí num próximo episódio.